Oi, tudo bem? Que bom que você clicou nesse link e você abriu esse vídeo. Nós estamos estudando sobre os heróis da fé e o que nós podemos aprender com esses homens e essas mulheres de Deus que estão registrados no Hall da Fama, né? No Hall da Fama Bíblica, lá em Hebreus capítulo 11. No vídeo anterior, se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui para você, mas a gente falou um pouquinho sobre Abel. E hoje nós vamos falar sobre o segundo homem que é listado aqui, que se chama Enoque. No versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi tirado desta vida sem ver a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia levado, porque foi reconhecido antes de ser levado como alguém que agradou a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve confiar na sua existência e no fato de ele se tornar recompensador de quem o procura. Talvez você não conheça Enoque. Lá em Gênesis capítulo 5, a Bíblia vai falar sobre a descendência de Adão e vai trazer o nome de Enoque. Enoque foi arrebatado. Mas o que é interessante nessa descrição da descendência, da genealogia de Adão, é que cada um que vai nascendo diz assim: fulano gerou seu filho fulaninho e depois disso ele viveu tantos anos. Fulano gerou outro fulaninho e viveu tantos anos. Mas quando chega na vez de Enoque, diz assim: Enoque gerou Metusalém e depois disso ele andou com Deus. E daí viveu tantos e tantos anos. No total, Enoque viveu 365 anos. E o texto diz que ele andou com Deus durante 300 anos, teve outros filhos e filhas e ao todo viveu 365 anos. Enoque andou com Deus. O texto repete 2 vezes lá em Gênesis que Enoque andou com Deus. E quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, que foi o texto que a gente leu, diz que ele não foi encontrado, porque antes de ser levado pelo Senhor, ele foi reconhecido como alguém que agradou a Deus. Então aqui a gente vê o que significa agradar a Deus. Significa andar com Deus, né? Diz aqui: é impossível agradar a Deus sem fé, porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Como agradar a Deus? Me aproximando de Deus. Como que eu vou me aproximar de alguém que eu não acredito que existe? O legado de Enoque, a honra de Enoque está exatamente nisso. Ele resolveu ser alguém diferente numa geração de iguais. Enoque resolveu caminhar diferente das pessoas com quem ele convivia. Enoque escolheu se aliançar com Deus ao invés de se aliançar com os homens. Enoque escolheu ter Deus como amigo ao invés de só ter os homens como amigo. Ele escolheu caminhar com Deus mesmo que ninguém ao seu redor tivesse feito essa escolha. E aí, com certeza eu acredito que ele ouviu muitas coisas. A Bíblia não fala, mas provavelmente Enoque ouviu muitas chacotas, muitas piadinhas, muita zombaria. Chamaram ele de louco, alguma coisa do tipo: como que você tá andando com alguém que você não vê, como que você fala com quem não existe, com quem você não tá vendo, que você não pode tocar, você tá maluco, você tá enlouquecendo, você tá doente. Talvez tenham dito inúmeras coisas para Enoque, mas a sua escolha foi: eu vou andar com Deus, custe o que custar. Esse é o legado de Enoque, essa é a lição da vida de Enoque. Nós podemos viver isso também. A Bíblia vai falar que é melhor ser amigo de Deus, que aqueles que escolhem ser amigos de Deus, eles se tornam inimigos do mundo. E é exatamente aí que se levantam os heróis. Porque os heróis, eles não desistem no meio do caminho. Eles seguem firme nas suas decisões até o final. Eles não estão olhando apenas para o momentâneo, eles olham para a recompensa do fim. Em meio a uma geração corrompida, a uma geração perversa, a uma geração que muitas vezes esquece ou ignora Deus, o que eu e você podemos fazer? Nós podemos fazer a mesma escolha de Enoque: andar com Deus. Escolher andar com Deus muitas vezes vai significar escolher andar na contramão desse mundo. Escolher andar com Deus muitas vezes vai significar algo extremamente desafiador, mas com certeza terá sua recompensa. Enoque nem precisou terminar de viver. Deus o tomou para si.
Ele era tão íntimo de Deus que Deus já não quis esperar o tempo para ele chegar. Deus o trouxe antes. Sabe, às vezes a gente caminha e vive tão apegado a essa vida, às coisas, às rotinas, àquilo que a gente tem, ao material, aquilo que a gente quer conquistar, os nossos sonhos. E eu não tô falando que isso é errado, mas será que nós temos, em meio a tudo isso, a todos os nossos anseios, a todos os nossos desejos, será que nós temos escolhido, tomado uma decisão racional, feito uma escolha inteligente de andar com Deus? Ou será que a gente está só assim, seguindo o fluxo, empurrando com a barriga e se der eu vou, quando der eu falo, quando eu lembrar eu dedico um tempo, não, eu já dou meu dízimo, eu já vou no culto domingo, já é suficiente? Será que é mesmo? O texto diz que quem se aproxima de Deus precisa crer, não só que Ele existe, mas que Ele recompensa quem o procura. Esse é o legado de Enoque. Ele foi recompensado. Ele foi aproximado mais cedo. Ele pôde ver a face de Deus primeiro, porque ele escolheu andar com Deus. Que eu e você tomemos a mesma escolha, independente da nossa geração, independente do que isso vai significar para as pessoas, independente das coisas que vamos ouvir. Talvez sejamos chamados de loucos também, talvez sejamos considerados doentes também, mas só quem caminha com Deus sabe o tamanho que é, o privilégio dessa jornada. Deus está nos convidando para andar com Ele. E sim, nós seremos recompensados. Não talvez com uma recompensa física, mas tudo bem, porque nós não somos daqui mesmo, né? Nossa vida veio de Deus, nós somos da eternidade e é lá que nós vamos viver. Então, tudo bem se a nossa recompensa não vier nesses dias. Contando que na nossa vida, no tempo que nós estivermos aqui, nós possamos escolher caminhar com Deus, andar com Deus, ser amigos de Deus. Enoque foi reconhecido como alguém que agradou a Deus. E aí eu encerro com uma pergunta. Será que a vida que nós estamos vivendo tem agradado a Deus? Será que as escolhas que nós estamos fazendo têm sido escolhas que agradam a Deus? Será que as decisões que nós temos tomado têm nos aproximado de Deus ou nos afastado de Deus? Que nós possamos ser como Enoque na nossa geração. Que nós possamos aprender com esse herói e viver como heróis nos nossos dias, pela fé. Não é no nosso esforço, não é na força do nosso braço, não é na nossa religiosidade, é pela fé. É necessário que quem se aproxima de Deus creia, porque sem fé é impossível. Sem fé, realmente não passa de uma loucura. Sem fé, nós nunca poderemos nos aproximar e agradar a Deus. Mas está também escrito que tudo é possível para aquele que crê. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo para a gente falar sobre mais um herói.